Deus vos salve, Deus. Deus vos salve, Deus. Deus salve o universo onde mora Deus. Vos salve, Deus. Deus vos salve, Deus. Deus vos salve, Deus. Deus salve as pessoas onde mora Deus. Vos salve, Deus. Deus vos salve, Deus. Deus salve as comunidades onde mora Deus. Vos salve, Deus. Deus vos salve, Deus. Deus vos salve, Deus. Deus salve esta casa onde mora Deus. Vos salve, Deus. Deus vos salve, Deus. Deus vos salve, Deus. Deus salve esta casa onde mora Deus. Deus salve a tua casa, a minha casa, a nossa casa comunidade, a nossa casa Setor Santana, Setor Sagrado da Família, onde mora Deus. Deus salve as pessoas onde mora Deus. Deus salve o universo. Deus salve o mundo. Deus salve o tempo onde mora Deus. Querida irmã, querido irmão, querida gente, povo de Deus, do nosso Setor Santana e Sagrada Família. Mais uma noite nos encontramos, dispostos e felizes para darmos continuidade ao estudo, ou melhor, ao olhar carinhoso, afetuoso e de muita esperança para as comunidades de Mateus. Para juntos e juntas conversarmos sobre o anúncio da Boa Nova de Jesus de Nazaré, segundo o testemunho presente no Evangelho de Mateus. Hoje, convido a vocês, juntos, conversarmos a respeito do batismo de Jesus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 13 ao 17. Peço-lhes, por favor, que pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, encontre lá o capítulo 3, o versículo 13 ao 17. O texto de hoje inicia assim: Nesse tempo, veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti. E tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizado,
Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Primeira coisa que podemos juntos observar no texto que relata o Evangelho de Mateus, relata o batismo no Evangelho de Mateus. Esse texto, ele é articulado em duas partes. A primeira parte, o versículo 14 e 15, que tem como centro o diálogo entre o Batista e Jesus. E depois, o versículo 16 e 17, que tem como tema a manifestação divina unida ao batismo de Jesus. Os dois versículos, eles manifestam que é do alto que vem a revelação daquilo que está escondido. E poderíamos perguntar: afinal, o que está escondido? Qual o segredo ainda que não foi revelado? O Espírito desce sobre o batizado. O Espírito desce sobre Jesus. Os profetas já tinham se referido a ele como um dom típico da salvação. A ele quem? Ao Messias. Em Gálatas 3:1, Paulo chama atenção à comunidade de Gálatas da seguinte forma: Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Vocês que tiveram diante dos próprios olhos uma descrição clara de Jesus Cristo crucificado. E vocês se comportam de forma contrária? Isaías, o profeta Isaías, já havia pré-anunciado um Messias plenamente animado pelo Espírito de Deus. Temos que visitar o profeta Isaías para entendermos, primeiro vermos, como o profeta manifesta isto em seu texto, em sua profecia. Sobre ele repousará o Espírito de Javé, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor de Javé. O Messias será conduzido pelo Espírito de Deus. É o próprio Deus agindo nele. Parece que o significado é claro. O versículo 16 e o 17 parece claro porque é um relato de uma epifania, da manifestação de Deus. Deus está se manifestando. Então, parece muito claro que o tempo se esgotou. Não tem mais outro tempo ou não tem mais tempo. Chegaram
os tempos últimos e decisivos, porque apareceu na história aquele que foi prometido desde os nossos pais. Foi falado pelos profetas. Apareceu na história o Messias. E esse Messias, ele possui a potência salvífica, a potência salutar de Deus. Mateus, ele traz um detalhe, ou seja, assim como os evangelhos de Marcos e Lucas, dizendo: Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. E a gente fica, às vezes, encasquetado com esta figura. O Espírito de Deus em forma de uma pomba. A pomba não quer dizer que o Espírito teria se manifestado sob a figura sensível de um pássaro. Mas a gente pergunta, então, por que no texto está escrito que o Espírito de Deus desce sobre Jesus em forma de uma pomba? Novamente, o evangelista nos remete ao Primeiro Testamento. Este Messias, ele chegou. Ele é a potência salvífica de Deus. E também, Jesus é o Messias e nele se encontra uma outra realidade. Qual é a realidade? Gênesis 8:8. Soltou então a pomba que estava com ele para ver se tinham diminuído as águas na superfície do solo. Está dentro do contexto do dilúvio Noé, que solta a pomba para ela trazer um galho de uma árvore, e trazendo um galho de uma árvore, ou uma folha, etc., porque um galho é grande, né? Um graveto era sinal que as águas se abaixaram. As águas se abaixaram, reduziram. E este versículo 8 está dentro do contexto em Gênesis da nova criação. Este Messias, chamado Jesus, Deus se realiza a sua plenitude nele. Jesus é a plenitude da nova criação. Em Jesus, Deus realiza definitivamente o seu plano. Deus realiza plenamente a sua criação. Então, a pomba nos ajuda a entender que a intenção de quem está escrevendo é exprimir, expressar a aproximação humana na representação de uma realidade invisível. Como Mateus iria expressar que Jesus foi
infundido nele o Espírito de Deus. Como Mateus ia expressar que o Espírito de Deus toma conta de todo o ser de Jesus. Que o Espírito de Deus vai conduzir Jesus em sua missão, Jesus em sua vida pública. Então, a pomba, ela tem esta função de nos ajudar a entender, a perceber o que está escondido. Também a visão do Espírito indica uma percepção misteriosa e sobrenatural. Qual é essa percepção misteriosa e sobrenatural? Deus se manifesta. No batismo de Jesus, Deus se manifesta. E como se manifesta? E qual é a mensagem da sua manifestação? Então, voltemos ao texto. Versículo 16. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. A primeira coisa. Mas, ao mesmo tempo que isto está acontecendo, acontece uma outra coisa. O quê? Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A voz celeste é portadora da revelação divina. E qual é esta revelação? Jesus é o Filho de Deus. A expressão, este é o meu filho, amado em quem me comprazo, refere-se às memórias do Primeiro Testamento. Quais memórias? Precisamos visitar Êxodo, capítulo 4, versículo 22, para percebermos estas memórias. Primeiro, lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Diz assim: Dirás a Faraó, assim falou Javé, o meu filho primogênito é Israel. O Salmo 2, o versículo 7. Publicarei o decreto de Javé. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 1, nos diz: Eis meu servo que eu sustento, o meu eleito em que tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito, e ele trará o direito às nações. Jesus é a realização de todas estas promessas.
o Primeiro Testamento nos ajuda a perceber, abrir nossos olhos sobre Jesus. A fé desse povo já falava. Os profetas já falavam. Então, podemos perceber que o batismo de Jesus, ele possui uma importância fundamental para o relato, no relato de Mateus, dentro do ambiente das suas comunidades. Então, o batismo de Jesus, nós temos que perceber, o batismo de Jesus, a importância do relato para o ambiente das comunidades de Mateus. Podemos fazer duas perguntas. Se é importante este relato para as comunidades de Mateus, como esta importância aparece no texto? E por que é importante? Primeiro, Mateus, no relato do batismo de Jesus, o versículo 13, ele diz assim: Nesse tempo veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Primeira coisa, a ida de Jesus ao Jordão tem um único propósito: é de se fazer batizar. Jesus vai ao Jordão para ser batizado pelo Batista, por João. A segunda coisa, nós temos que relembrar o que conversamos semana passada, quando vimos as parábolas do reino. O capítulo 11 de Mateus, o versículos 1 ao 3, que diz assim: João, ouvindo falar na prisão a respeito da obra de Cristo, enviou-lhes alguns dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Na comunidade de Mateus está acontecendo um duelo e um polêmico confronto com os joanitas, com os seguidores de João. Em torno de qual tema? Do messianismo. Que aí aparece a terceira coisa. Os joanitas apresentavam um argumento forte para refutar os cristãos e opor a eles. Qual o argumento? Jesus, enquanto batizado, devia ser inferior a João, seu batizador. Eis o problema que a comunidade de Mateus está enfrentando. Desconfiança. E a desconfiança provoca a divisão na comunidade. Quem é o Messias? Jesus ou João? Se Jesus foi batizado por João, ele é inferior a João. Então, como Mateus
e sua comunidade reage a este problema. A este problema que está levando à divisão da comunidade. Eu gostaria que nós, agora, com muita atenção, retomássemos os versículos 14 e 15. Que diz assim o versículo 14. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? O versículo 15. Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Então, no diálogo entre o Batista e Jesus, algo é revelado. O quê? Primeiro, antes de qualquer coisa, o batismo não tinha significado de inferioridade deste em relação àquele, e sim o cumprimento da vontade do Pai. Jesus se submeteu, demonstrando plena fidelidade à vontade de Deus. Onde aparece isto? No texto, no diálogo do Batista com Jesus. No diálogo de Jesus com Batista. João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu é quem tenho a necessidade de ser batizado por ti. Tu vens a mim? E qual é a resposta de Jesus? E depois, qual é a atitude do Batista? Então, o movimento de Jesus até o Jordão, saindo da Galileia, lá em cima, descendo, indo para a Judéia, para encontrar com João, para ser batizado por João. Esse movimento de Jesus não é baseado em uma eventualidade. Ao contrário, Jesus oferece um exemplo de vida e um exemplo eficaz. Sua palavra é sua ação. E sua ação é sua palavra. Neste fato, Mateus utiliza dele para ampliar a temática do seu evangelho. No relato do batismo de Jesus, Mateus colocará uma temática super importante no seu evangelho, em sua obra, que é o quê? O cumprimento da vontade do Pai. E qual é o cumprimento da vontade do Pai? Como Jesus cumpre a vontade do Pai? Logo em seguida, termina o capítulo 3, após o batismo,
de Jesus por João inicia o capítulo 4. E o versículo 1 do capítulo 4 diz o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E como termina o capítulo 3? O Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Como Jesus cumpre a vontade do Pai? Eis a questão que vai ser colocada agora e vai ser desenvolvida no Evangelho de Mateus. E como a comunidade cumpre a vontade de Deus, a vontade do Pai. E também nós, homens e mulheres, comunidades, seguidoras de Jesus no século 21, no nosso setor Santana e Sagrada Família, como nós cumprimos a vontade do Pai, como nós cumprimos a vontade de Deus. No versículo 15a do capítulo 3, Jesus, porém, respondeu: Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus desperta no Batista a consciência de realizar o que Deus quer e não o que ele quer. Jesus desperta no Batista. É preciso realizar o que Deus quer, ou seja, a vontade de Deus, e não a sua, João. Porque no versículo anterior, João tentava dissuadir. Não sou eu que tenho que, não é você que tem que vir a mim, mas eu que tenho que ir até você. E o interessante, e de forma belíssima, termina o versículo 15b. E João consentiu. E João percebe na palavra e na ação de Jesus, Deus está se manifestando. Este homem, a sua palavra e sua ação é coerente com a vontade de Deus. Jesus não só suscita a consciência do Batista, ele vai além, dá passos a mais. Além do que e como? 15a, novamente, vamos lá. Nos convém o quê? Cumprir. Cumprir o quê? Toda a justiça. Cumprir toda a justiça, essa é a vontade do Pai. João, cumprir toda a justiça, essa é a vontade de Deus. É toda e não parte. É toda a justiça. Então, Jesus ensina o Batista aqui a fazer aquilo que Deus quer
não o que ele quer. E envolve o Batista em um nós. Nos convém. Em um nós significativo. Eu e tu, João. Tu e eu. Nos convém cumprir toda a justiça. E o cumprimento de toda a justiça, se avançarmos, ou seja, se não, avancemos ao capítulo 5, ao programa do anúncio de Jesus no Evangelho de Mateus, apresentado no Sermão do Monte, no discurso do monte. Qual é o centro dessas bem-aventuranças? Como se articulam essas bem-aventuranças? E elas serão o sinal do reino dos céus, que o reino chegou. Como que Mateus desenvolve o texto das bem-aventuranças para nos alertar, nos mostrar às suas comunidades que toda justiça é a vontade do Pai. Que toda justiça é o programa do anúncio de Jesus. Olha que interessante. Vendo ele, capítulo 5, versículo 1. Abra aí na sua Bíblia. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Opa! Subiu ao local mais alto. Alguém vai falar com autoridade. Alguém que tem autoridade para falar a respeito de um assunto, vai falar. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Ok. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. São 8 bem-aventuranças, articuladas, a primeira com a 8ª, e as duas têm o seu centro na 4ª. O versículo 3 está articulado com o versículo 10. E o Espírito, o que está por trás da articulação do versículo 3 e o versículo 10 é o versículo 6. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus.
Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. João, convém a mim e a ti realizar a vontade do Pai. E a vontade do Pai é cumprir toda a justiça. O versículo 15b, a reação e atitude de João diante do apelo de Jesus. E João consentiu. Marcos 1:11 e Lucas 3:22, em relação, porque o batismo de Jesus também se encontra no relato de Marcos e Lucas. E no momento em que se fala da voz vinda dos céus, descreve assim: Tu és meu filho amado. Mateus não. Mateus usa: Este é o meu filho amado. Marcos e Lucas, a palavra se dirige ao interessado. Já em Mateus, se dirige a quem? Aos outros. Este, aos ouvintes. Este é o meu filho amado. Este é o Messias. Então, Mateus diz à sua comunidade: o anúncio que fazemos de Jesus não é um eco de uma palavra humana. Não. Mas a palavra do próprio Deus que se fez carne, na carne de seu Filho, muito, muito, muito amado. E povo de Deus, é preciso que nós, hoje, em nossa atualidade, prestemos bastante atenção a isto. Mateus diz à sua comunidade. Mateus está dizendo às nossas comunidades: o anúncio que fazemos de Jesus não é um eco de uma palavra humana, mas a palavra do próprio Deus. A palavra do próprio Deus que se faz carne. Na carne de quem? Na carne de seu Filho, muito, 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 muito amado. Jesus de Nazaré. Ou notemos, aprendemos e deixamos ser desafiados por isso, por essa realidade, ou não seguimos Jesus. Não é possível. Não é possível encarar a palavra de Jesus como uma realidade fora da encarnação do Deus que se faz carne na carne de Jesus. E isto traz consequência à comunidade. E qual é a consequência que isto traz diretamente à comunidade de Mateus?
é a questão da divisão. A comunidade seguidora de Jesus, ela não deixa ser destruída ou dividida pela palavra demoníaca, pela palavra da divisão. E o capítulo 4 até o capítulo 4, versículo 1 ao 11, será descrito ou relatado as tentações de Jesus. Assim como nós, comunidade, assim como as comunidades de Mateus eram desafiadas a manter-se na vontade de Deus, também Jesus é provado. E como Jesus reage a isso? E como Jesus reage às 3 tentações, que são as 3 principais tentações que as comunidades cristãs enfrentam e precisam enfrentar. A reação de Jesus deve ser também a reação da comunidade em relação às tentações. E elas são visíveis. O Evangelho de Mateus, capítulo 11 e 12, nos ajudam a perceber que estas tentações são visíveis. As tentações que estão em volta do poder, em volta daquele e daquela que quer ser o primeiro, da dúvida. Este homem Jesus, o que ele fala, o que ele é realmente o Messias? Ou teremos que esperar outro? É a tentação do controle. O controle do pão. O controle da mesa. É também a tentação em não perceber que o messianismo de Jesus não é um messianismo faraônico, mas é o messianismo do servo. E também não é qualquer servo. É o servo que o profeta Isaías fala. É o servo sofredor. É aquele que encarna o serviço na vontade de Deus. Então, é difícil. Está difícil para esta comunidade perceber o horizonte e a consequência de assumir esse messianismo de Jesus. Porque para assumir esse messianismo de Jesus requer a mudança, a conversão. E o início do Evangelho de Mateus, na boca do Batista e na boca de Jesus. Qual é o convite? O convite central feito por João e por Jesus. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A partir desse momento, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
se não mudar de vida, se não mudar a consciência, se não mudar o olhar. É impossível enxergar, entender que esse Messias não é um Messias de glória. Não é um Messias de poder, de riqueza, mas é um Messias servo. O Messias cantado, esperado, falado pelos profetas, que encontra a sua referência no profeta Isaías. Então, podemos aprofundar mais nesse aspecto e perceber que nas entrelinhas Mateus envia a seguinte mensagem à sua comunidade e a nós hoje. Aprofundar sobre qual aspecto? A esse aspecto. O anúncio que fazemos de Jesus não é um eco de uma palavra humana, mas a palavra do próprio Deus que se faz carne na carne de seu Filho, muito, muito amado. Então, podemos aprofundar mais nesse aspecto e perceber que nas entrelinhas, Mateus envia a seguinte mensagem à sua comunidade e também a nós hoje. O Pai está em ação. É o próprio Deus que apresenta seu Filho ao mundo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai está agindo. É o próprio Deus, Pai de Jesus, que apresenta seu Filho ao mundo, para que seja acolhido na fé, na vida da comunidade, na itinerância do seguidor e da seguidora. É o próprio Deus que nos faz o convite a nós, às nossas comunidades, para que o seu Filho seja acolhido na fé, na vida da comunidade, na itinerância do batizado e da batizada. Ao mesmo tempo, brota a mensagem final, que é uma consequência desta acolhida. Aceitá-lo, acolhê-lo ou recusá-lo equivale a aceitar ou recusar a palavra de Deus, o próprio Deus. A mensagem que Mateus está enviando às suas comunidades. Aceitar Jesus ou recusar Jesus equivale a aceitar ou recusar a palavra de Deus. Aceitar ou recusar o próprio Deus. Então, o batismo de Jesus. O relato do batismo de Jesus
versículos 13, 14, 15, 16, 17. 5 versículos. Estes 5 versículos abrem a porta para pisarmos em Mateus, capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 47. Ou seja, todo o capítulo 4 e todo o capítulo 5. Por quê? Das águas, Jesus subiu imediatamente da água. Subiu da água e foi levado ao deserto pelo Espírito. Mateus inicia o relato, a descrição do êxodo de Jesus. No Primeiro Testamento, quem subiu das águas? Quem enfrentou as águas? Aqueles e aquelas, com Moisés, tiveram que enfrentar a água para alcançar a liberdade. E, novamente, o deserto aparece dentro de todas as contradições. O deserto como um local insípido, mas também um local de revelação. O deserto como um local insípido, mas também como um local de acolhimento. O deserto como um local insípido, mas também um local de aproximação. O deserto, um local insípido, mas também o local onde se gera, se nutre uma nova vida. Jesus sobe das águas e é lançado para o deserto. Então, o batismo de Jesus por João Batista abre as portas, a porta para pisarmos na estada de Jesus no deserto antes da sua vida pública. E também, consequentemente, pisarmos o início da vida pública de Jesus e a constituição da comunidade dos primeiros discípulos. O batismo de Jesus por João Batista abre a porta para pisarmos nas bem-aventuranças, no discurso do monte. Esses dois temas, Jesus no deserto e as bem-aventuranças, serão os temas dos dois próximos encontros. Então, semana que vem e na outra semana, nós daremos continuidade. Primeiro, olharemos mais atentamente, acercaremos do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, dando prioridade à estada de Jesus no deserto. O confronto que ele vai viver ali. E depois, o início da vida pública de Jesus. E para fechar o ciclo desta aproximação de Mateus, na outra semana, nós aproximaremos das bem-aventuranças e o discurso do monte. Priorizando as bem-aventuranças. Fechando esse ciclo de Mateus, o que a equipe bíblica está preparando?
vocês acompanharão 4 encontros em que a outra parte da equipe bíblica, Madalena, Dona Ana, Patrícia, Rosemary, Ivan, Maria Rita, Bernadette, Eliane, Adriano, eles estão preparando, Cecília, eles estão preparando para vocês, para nós, uma aproximação da leitura orante da Bíblia. Será também um tema riquíssimo. Além da apresentação do tema, eles estão preparando o exercício da leitura orante. Então, nas 2 próximas quintas-feiras, ficarei ainda com vocês. Depois entrarão a outra parte da equipe bíblica, que nos ajudarão, os outros componentes da equipe bíblica, nos ajudarão a entrarmos na leitura orante. E eu esqueci uma pessoa aqui que também nos ajudará no tema da leitura orante, Janaína, do setor Sagrada Família, e Rosa também, do setor Sagrada Família. Povo de Deus, é uma alegria sempre poder conversar com vocês e trazer um tema específico, um olhar específico dentro do Evangelho de Mateus. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, agradecemos a Deus tantas coisas que estão acontecendo. Sabemos que é muito tempo de dificuldades, porém, Deus continua a caminhar conosco. Que a leitura do Evangelho de Mateus nos ajude a fortificar a nossa fé, a nossa caminhada, a vida de comunidade. E o Deus da vida, Ele nos visite a sua casa, visite a sua família, visite o seu bairro, visite sua gente. E eu gostaria de convidar vocês a terminarmos juntos rezando a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Uma boa noite para você. Obrigado pela sua atenção e que o Espírito de Deus derrame as suas graças. Nós que tivemos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.